inverno nas montanhas do Colorado não tinha paciência para explicações. Ele veio duro, ficou longo e puniu hesitação com queimadura de frio, ou pior. Os lobos sabiam isto, os veados sabiam isto, e Carl Matthews sabia isto melhor do que a maioria. Aquela noite de fevereiro em 1883, ele sentou-se por seu fogão a lenha, caneca de estanho de café esfriando em suas mãos, escutando ao silêncio fora de sua cabana. Não o tipo pacífico, o tipo perigoso. Os pássaros tinham parado de cantar horas atrás. O vento tinha caído a nada. Mesmo o riacho atrás de sua propriedade tinha ficado quieto sob sua camada de gelo. Ele pousou sua caneca e estendeu a mão por seu rifle. Então ele ouviu isto, um grito de criança, agudo e aterrorizado, cortando através do escuro congelado. Carl moveu-se para a janela e limpou a geada do vidro. Através das árvores, ele viu movimento. Duas figuras tropeçando através de neve até os joelhos, lutando contra amontoados que queriam engoli-los inteiros. Atrás deles, baixo ao chão e paciente, 4 formas cinzas moviam-se como fumaça. Lobos. Sua mão apertou na coronha do rifle. A escolha inteligente era trancar a porta e esperar pela manhã. Estranhos significavam complicações. Estranhos no inverno significavam perigo. Estranhos com lobos em seus calcanhares significavam morte, se ele calculasse mal. Mas aquele choro de criança tinha soado como a voz de sua filha de volta antes que a febre a levasse 3 invernos atrás. Carl abriu a porta. A mulher o viu primeiro. Ela travou olhos com ele através de 30 jardas de neve e escuridão. Seu braço enrolado em volta de uma menina que mal conseguia ficar em pé. Ela não chamou, não implorou, apenas continuou movendo-se para frente, com sua mandíbula cerrada e suas costas retas, como se ela tivesse decidido que os lobos teriam que passar por ela primeiro. Carl levantou seu rifle e atirou 2 vezes no ar. Os lobos se dispersaram nas árvores, mas seus olhos permaneceram visíveis na escuridão, observando e esperando. "Entrem", Carl disse. Agora a mulher tropeçou pela porta primeiro, meio carregando a criança. Carl bateu a fechada atrás deles e deixou cair a barra de madeira no lugar. Seu coração martelava contra suas costelas. A cabana de repente sentiu-se menor, mais quente, lotada. "Sentem-se perto do fogão", ele disse. "Ambos vocês." A mulher acenou uma vez e guiou a menina para o calor. Ela moveu-se cuidadosamente como alguém acostumada a controlar seu corpo, mesmo quando exausta. Seu casaco escuro era caro uma vez. Carl notou que a costura era muito fina para trabalho comum. As botas da criança eram de bom couro, amaciadas, mas não baratas. Ele as estudou enquanto fingia não o fazer. A mulher tinha talvez 30 anos, com cabelo cor de ébano puxado para trás em uma trança que tinha se soltado durante sua fuga pela neve. Seu rosto era angular e forte. Não bonita de uma maneira delicada, mas impressionante da maneira que uma tempestade era impressionante. O tipo de rosto que te fazia prestar atenção, quer você quisesse ou não. A criança tinha talvez 7 anos com os mesmos olhos sérios que sua mãe. Ela observou Carl sem piscar, como se ela o estivesse memorizando para mais tarde. "Há quanto tempo os lobos estavam seguindo vocês?" Carl perguntou. 1 hora, a mulher disse. Sua voz estava firme apesar do frio. "Talvez mais. Nosso cavalo soltou uma ferradura 2 milhas atrás. Nós tivemos que deixar tudo e andar." Carl despejou água quente da chaleira em 2 canecas de estanho e as entregou. A mulher enrolou suas mãos em volta da dela agradecidamente. A criança fez o mesmo, ainda o observando. "A tempestade está piorando", Carl disse. "Vocês podem ficar até que ela se dissipe. Então vocês precisam seguir em frente." A mulher olhou para ele por um longo momento. "Justo o suficiente. Qual é seu nome?" A criança perguntou de repente. "Roy", a mulher disse baixinho. "Modus", ela fez uma pergunta. Carl disse.
Meu nome é Carl Matthews. Esta é minha cabana. Eu sou Royce Sander, a criança disse. Esta é minha mamãe, Amy. Amy Sander deu à sua filha um olhar que sugeria que essa conversa continuaria mais tarde. Obrigada por abrir sua porta, Sr. Matthews. Apenas Carl, ele disse. E eu fiz isso pela menina, não por você. A boca de Amy se contraiu. Honesto, pelo menos. Carl voltou-se para o fogão e começou a puxar comida. Ele tinha batatas assadas sobrando de sua própria ceia, um pouco de molho de carne que tinha esfriado, e metade de uma panela de cenouras e cebolas cozidas. Não muito, mas serviria. Ele reaqueceu tudo sobre o fogão e dividiu-o em 3 pratos de estanho. A cabana encheu-se com o cheiro de comida quente. Seu estômago o lembrou que ele não tinha comido o suficiente naquele dia. Ele ignorou isso e deu as porções maiores aos seus convidados. Eles comeram em silêncio. Amy cortou a comida de sua filha em pedaços menores, sem ser perguntada. Royce comeu devagar, seus olhos ainda movendo-se pela cabana, catalogando tudo. Carl estudou seu próprio prato e tentou não pensar sobre há quanto tempo não havia mais ninguém sentado à sua mesa. Isto é bom, Royce disse de repente. Obrigado, é comida, Carl disse. Nada especial. Especial o suficiente, Amy disse baixinho. Após a refeição, Carl puxou 2 cobertores do baú no canto e os entregou. Vocês pegam a cama, eu dormirei perto do fogão. Amy balançou a cabeça. Você fica com sua cama? Nós vamos nos virar. Eu não estava perguntando, Carl disse. A tempestade vai ficar mais fria antes que fique mais quente. A criança precisa de descanso adequado. Amy parecia que queria discutir, então acenou. Uma noite, Carl concordou. Ele os observou se acomodarem na cama estreita no canto. Royce se aconchegou ao lado de sua mãe como se ela tivesse feito isso 1000 vezes. Amy acariciou o cabelo de sua filha até que a respiração da menina se uniformizasse. Carl virou-se e alimentou outra tora no fogão. O fogo estalou e crepitou. Fora, o vento finalmente retornou, chacoalhando as persianas e uivando pelas frestas no telhado. Ele sentou em sua cadeira e olhou para as chamas. A cabana sentia-se diferente agora, mais quente, sim, mas também mais pesada, como se o próprio ar tivesse mudado de densidade. Através do quarto, a voz de Amy veio suave pela escuridão. Você sempre ajuda estranhos. Carl não olhou para ela. Você sempre anda por terra de lobos com uma criança. Não por escolha. O mesmo aqui. Uma pausa. Então Amy disse, você perdeu alguém. A mandíbula de Carl apertou. Tão óbvio. Você continua olhando para Royce como se ela te lembrasse de algo doloroso. Carl finalmente virou a cabeça. Amy estava apoiada em um cotovelo, observando-o com aqueles olhos afiados. Sua filha dormia pacificamente ao seu lado. Filha, Carl disse baixinho. Há 3 anos, febre. Eu sinto muito. Todo mundo sente muito, Carl disse. Não há trás de volta. Amy acenou lentamente. Não, não traz. Eles olharam um para o outro através da pequena cabana. O fogo lançou sombras nas paredes. Fora, a tempestade ganhou dentes. Carl quebrou o contato visual primeiro. Durmam um pouco. Amanhã chega cedo. Amy deitou-se novamente e puxou o cobertor mais apertado em volta de si mesma e Royce. Boa noite, Carl. Ele não respondeu, mas ele permaneceu acordado muito depois que sua respiração diminuiu e aprofundou, observando a porta e escutando por lobos que nunca vieram. A manhã chegou cinzenta e amarga. Carl acordou para encontrar 3 polegadas de neve fresca contra a porta e amontoados empilhados alto o suficiente para bloquear as janelas. A tempestade não tinha se dissipado. Se alguma coisa tinha piorado. Ele se levantou e se espreguiçou, sentindo cada um de seus 38 anos em suas costas e ombros. Através do quarto, Amy já estava acordada, trançando seu cabelo com movimentos rápidos e eficientes. Royce ainda dormia. As estradas se foram, Carl disse. Não serão transitáveis por dias? Amy terminou sua trança e a amarrou.
Então eu suponho que vamos ficar mais alguns dias. Suponho que sim. Ela se levantou e moveu-se em direção ao fogão. Onde você guarda seu café? Carl apontou para a prateleira. Amy encontrou a lata e começou a preparar o bule sem pedir permissão. Ela trabalhou com a confiança de alguém que conhecia o caminho em uma cozinha, medindo o pó a olho e ajustando o calor com facilidade praticada. Carl observou suas mãos. Mãos fortes, mãos capazes, não as mãos macias de alguém que tinha passado a vida sendo servida. Você conhece bem um fogão, ele disse. Eu conheço bem a maioria das coisas, Amy disse. Ela olhou para ele. Isso te surpreende um pouco. Por que seu casaco, Carl disse. As botas de sua filha. Você não é pobre. Amy despejou o café em 2 canecas e entregou-lhe uma. Pobre é relativo, Sr. Matthews. Há 3 dias eu tinha dinheiro. 2 dias atrás eu tinha um cavalo. Ontem eu tinha suprimentos. Esta manhã eu tenho uma xícara de café na cabana de um estranho. Qual me torna pobre? Carl bebeu seu café e disse nada. Royce acordou lentamente, bocejando e esfregando os olhos. Ela olhou pela cabana como se estivesse tentando se lembrar onde estava. Quando ela viu Carl, ela acenou uma vez. Bom dia, ela disse seriamente. Bom dia, Carl disse. Amy fez o café da manhã. Batatas fritas com cebolas e o resto da carne picada de Carl. O cheiro encheu a cabana e fez o estômago de Carl se contrair de fome. Eles comeram juntos na pequena mesa. 3 pessoas amontoadas em um espaço destinado a um. Após o café da manhã, Amy se levantou e começou a recolher os pratos de estanho. O que você está fazendo? Carl perguntou. Limpando. Você é um convidado. Eu estou comendo sua comida e dormindo em sua cama, Amy disse calmamente. O mínimo que posso fazer é limpar seus pratos. Carl queria discutir, mas ela já tinha se virado e começado a bombear água para a bacia. Ele a observou trabalhar por um momento, então pegou seu casaco. Preciso verificar os animais, ele disse. Fora, o frio o atingiu como um punho. Sua respiração congelou no ar. Ele empurrou através da neve até o abrigo simples, onde ele mantinha sua mula e 3 galinhas. Os animais estavam bem, amontoados para o calor. Ele os alimentou de seu suprimento cada vez menor de grãos e reabasteceu sua água. Quando ele voltou para dentro, a cabana tinha mudado. Os pratos estavam limpos e empilhados. O chão tinha sido varrido. Amy tinha até organizado sua prateleira de suprimentos, arrumando tudo por tipo e tamanho. Carl ficou na porta e olhou. Você reorganizou minha prateleira, ele disse. Estava uma bagunça, Amy disse. Ela não parecia arrependida. Estava organizada. Era o caos usando o disfarce de organização. Royce riu de seu lugar perto do fogo. Amy lançou um olhar à sua filha, mas sua boca se contraiu. Carl pendurou seu casaco e decidiu não discutir. Mulheres, ele tinha aprendido muito tempo atrás, venciam discussões por pura persistência. Lutar era inútil. O dia passou devagar. A tempestade os manteve presos dentro. Carl ocupou-se com pequenos reparos, fixando uma tábua solta na parede, apertando as dobradiças da porta, reafinando suas facas. Amy consertou suas roupas sem ser perguntada, uma agulha movendo-se com precisão rápida. Royce os observou a ambos com aquele foco perturbador que as crianças às vezes tinham. Você trabalha muito, ela observou. Carl olhou para ela. Trabalho te mantém aquecido no inverno. Mamãe diz que trabalho impede sua mente de divagar. Sua mamãe é esperta. Ela é rica, Royce disse. Categoricamente. As mãos de Carl pararam. A agulha de Amy parou de se mover. Royce, Amy disse baixinho. O que você é? Amy pousou sua costura e olhou para Carl. Sim, eu sou. A cabana de repente pareceu menor. Carl pousou sua faca. Quão rica. Rica o suficiente para que as pessoas saibam meu nome em Denver, Amy disse. Rica o suficiente para que eu precisasse sair por um tempo. Por quê? A mandíbula de Amy apertou. Porque ser rica não te protege de tudo.
às vezes te torna um alvo. Carl entendeu sem que ela explicasse mais. Ele tinha visto isso antes. Mulheres ricas fugindo de casamentos ruins, homens perigosos, disputas familiares que se tornavam violentas. Dinheiro não comprava segurança. Às vezes comprava o oposto. Você está fugindo de alguém? Ele perguntou. Sim. Ele vai vir procurando? Eventualmente, Amy disse, mas não no inverno. Não através desta tempestade. Carl acenou lentamente. Ele deveria ter se sentido preocupado. Em vez disso, ele sentiu algo mais. Algo que o fez se levantar e verificar a barra na porta novamente, embora ele soubesse que estava segura. Naquela noite, eles comeram frango cozido com pão que Amy de alguma forma tinha conseguido tirar dos suprimentos limitados de Carl. Ela tinha encontrado farinha que ele tinha esquecido e conseguido fazer algo que realmente se assemelhava a um pão apropriado. Você é boa nisso, Carl disse. Em quê? Fazer algo do nada. Amy sorriu levemente. É uma habilidade útil. Após o jantar, eles sentaram-se perto do fogo. Royce cochilava entre eles, sua cabeça apoiada no ombro de sua mãe. O vento uivava lá fora. A cabana rangia e se assentava. Você fala diferente de outros homens, Amy disse de repente. Carl olhou para ela. Como assim? Você não preenche o silêncio com palavras vazias. Você diz o que precisa ser dito, e nada mais. A maioria das palavras é desperdiçada de qualquer forma. Amy riu, uma risada real, não educada ou contida. É isso que eu quero dizer. Carl sentiu seu rosto esquentar. Ele voltou sua atenção para o fogo. Eles sentaram em um silêncio confortável por um tempo. Então Royce se mexeu e murmurou sem acordar totalmente. Vocês dois falam demais e não fazem nada. Carl congelou. Os olhos de Amy se arregalaram. O quê? Carl disse. Royce bocejou e se aconchegou mais perto de Amy. Mamãe costumava dizer, quando as pessoas falam assim, elas gostam uma da outra, mas estão sendo estúpidas sobre isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carl olhou para o fogo. Amy olhou para sua filha. O vento lá fora de repente pareceu muito alto. Bem, Carl disse finalmente, sua voz áspera. Sua mamãe era observadora. Ela também estava certa. Royce disse sonolenta, então adormeceu novamente. Amy cobriu a boca com a mão, mas Carl podia ver seus ombros tremendo com risadas silenciosas. Ele tossiu no punho e se levantou abruptamente. Vou verificar a porta, ele murmurou. Você verificou há 10 minutos. Amy disse, sua voz instável. Verificando novamente, ele passou um tempo desnecessariamente longo, examinando a porta perfeitamente segura, enquanto seu coração martelava em seu peito. Atrás dele, ele ouviu Amy tentando conter sua diversão. Quando ele finalmente se virou, ela estava olhando para ele com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Algo entre humor e algo mais quente. Crianças, ela disse suavemente, dizem as verdades mais inconvenientes. Ela aprendeu isso com você? Carl perguntou. Provavelmente. Eles olharam um para o outro através da cabana. O fogo crepitou. Royce dormiu pacificamente, completamente alheia ao caos que tinha causado. Carl pigarreou. Hora de dormir. Sim, Amy concordou rapidamente. Definitivamente hora de dormir. Mas nenhum deles se moveu por um longo momento. E quando finalmente o fizeram, Carl se viu deitado, acordado em sua cadeira, olhando para o teto e pensando em uma mulher que fazia pão do nada e ria como o trovão de verão. Mais 3 dias se passaram. A tempestade recusou-se a se dissipar. A cabana de Carl, que tinha parecido muito vazia por 3 anos, agora parecia quase lotada, mas de uma maneira que o fez perceber o quanto ele tinha sentido falta da sensação. Amy continuou se tornando útil e Carl parou de protestar. Ela cozinhava refeições que estendiam seus suprimentos mais do que ele pensava ser possível. Ela consertou roupas que ele pretendia consertar por meses.
Ela até reorganizou sua pilha de lenha de uma maneira que Carl teve que admitir fazia mais sentido do que seu sistema original. Royce tinha passado a segui-lo como uma pequena sombra séria. "Por que você afia tanto suas facas?" ela perguntou uma tarde. "Uma faca cega é mais perigosa do que uma afiada", Carl disse. "Trabalhar a pedra de amolar ao longo da lâmina te força a pressionar mais. Faz a lâmina escorregar. Isso é esperto. Isso é sobrevivência." Royce o observou trabalhar por um momento. "Você vai se casar com a mamãe?" Carl quase deixou cair a faca. "O quê? Você olha para ela do jeito que papai costumava olhar para ela antes de morrer?" Royce disse simplesmente. "Mamãe diz que papai era um bom homem, mas ele morreu salvando outra pessoa. Você é um bom homem?" Carl pousou a faca cuidadosamente. Suas mãos estavam tremendo. "Eu tento ser bom", Royce disse. Então ela se afastou para inspecionar sua coleção de armadilhas, deixando Carl olhando para ela em silêncio atordoado. Naquela noite, Amy fez sopa de galinha com bolinhos. Carl não tinha ideia de onde ela tinha encontrado os ingredientes, mas só o cheiro já o fazia salivar. Eles comeram juntos na mesa, ombros quase se tocando no espaço apertado. "Isto é incrível", Carl disse. "É sopa", Amy disse, mas ela parecia satisfeita. "É melhor que sopa. É mágica." Ela riu. "Se isso é mágica, seus padrões são perigosamente baixos." "Meus padrões são realistas", Carl disse. "Boa comida, abrigo quente, companhia honesta. Isso é mágica suficiente." Amy pousou sua colher e olhou para ele. "Você realmente acredita nisso?" "Eu acredito." Algo mudou em sua expressão. "A maioria dos homens que conheci quer mais. Mais dinheiro, mais terra, mais tudo. A maioria dos homens é tola e você não é." Carl encontrou seus olhos. "Eu sou um tipo diferente de tolo." Amy sorriu e Carl sentiu algo quente se desdobrar em seu peito. Royce os observou a ambos com a expressão paciente de alguém muito mais velha que Seth. Após o jantar, eles sentaram-se perto do fogo novamente. Royce finalmente tinha adormecido na cama, deixando Carl e Amy sozinhos pela primeira vez desde aquela primeira noite. A cabana parecia diferente à luz do fogo, menor, mais íntima. Carl estava agudamente consciente de quão perto Amy estava sentada. Perto o suficiente para que ele pudesse sentir o cheiro do sabonete de lavanda que ela de alguma forma ainda tinha. Perto o suficiente para que seus ombros quase se tocassem. "Posso te perguntar algo?" Amy disse. "Depende da pergunta." "Justo o suficiente." Ela se virou para encará-lo. "Por que você realmente abriu sua porta naquela primeira noite? Você poderia ter nos ignorado." Carl olhou para o fogo. Sua filha gritou. Pareceu alguém que eu costumava conhecer. Amy ficou em silêncio por um momento. "Sua filha?" "Sim, você pensa nela frequentemente?" "Todos os dias", Carl disse. "Mas não dói tanto quanto costumava doer. O tempo não cura feridas, apenas as torna mais fáceis de carregar." Amy estendeu a mão e colocou-a sobre a dele. Sua palma estava quente. "Estou feliz que você abriu a porta." Carl olhou para suas mãos unidas, então para o rosto dela. "Eu também." Eles sentaram assim por um longo momento, nenhum falando, apenas existindo no mesmo espaço. O coração de Carl estava fazendo coisas estranhas em seu peito. Ele queria dizer algo profundo, algo significativo, mas sua mente tinha ficado em branco. Amy sorriu, como se soubesse exatamente o que ele estava pensando. "Você está trabalhando muito duro para não dizer algo." "Estou trabalhando muito duro para não dizer algo estúpido", Carl corrigiu. "Diga mesmo assim." Carl respirou fundo. "Gosto de ter vocês aqui, ambos vocês. A cabana parece menos vazia." "Isso não é estúpido", Amy disse suavemente. "Isso é honesto." Honesto é outra palavra para estúpido na maioria dos dias. Amy riu e apertou a mão dele. "Você é um homem estranho, Carl Matthews,
Que provocação em abusadores. Que provocação. Você é uma mulher estranha, Amy Snyder. Ela se inclinou mais perto e Carl esqueceu como respirar. Seus olhos eram escuros à luz do fogo, profundos o suficiente para se perder neles. Sua boca curvou-se em um pequeno sorriso perigoso. Você sabe o que é engraçado? Ela disse. O quê? Você deixou uma mulher e sua filha ficarem por uma noite, Amy disse, não sabendo que ela era uma cowgirl milionária que possuía metade de Montana. Carl piscou. Seu cérebro gaguejou. Montana! Montana! Amy confirmou, ainda sorrindo. 3.000 acres, 1.500 cabeças de gado, 2 ranchos. Eu estava visitando Denver a negócios quando as coisas deram errado. Carl olhou para ela. Sua mão ainda estava debaixo da dela. Você está brincando. Eu não estou. 3.000 acres, mais ou menos algumas centenas. Carl se levantou abruptamente e caminhou até a janela. Ele pressionou as mãos contra o vidro frio e tentou organizar seus pensamentos. Atrás dele, ele ouviu Amy suspirar. Esta é a parte em que você fica estranho com isso, ela disse. Eu não estou ficando estranho. Você está parado na janela como se estivesse tentando escapar por ela. Carl se virou. Amy o observava com uma expressão entre divertimento e resignação. Por que você não me contou? Ele perguntou. Teria mudado como você nos tratou? Não. Então por que importa? Carl abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Porque você é rica e eu sou pobre. Amy terminou. É isso que te incomoda? Que eu tenho dinheiro e você não? Sim, Carl disse sem rodeios. Isso me incomoda. Amy se levantou e atravessou a cabana até ficar bem na frente dele. Ela olhou para o rosto dele com aqueles olhos afiados e inabaláveis. Eu fui rica a vida toda, ela disse baixinho. Dinheiro me trouxe muitas coisas. Segurança, influência, oportunidade. Mas você sabe o que não me trouxe? O quê? Alguém que abriu sua porta em uma nevasca sem perguntar quem eu era ou quanto eu poderia pagar a ele. Amy disse. Alguém que nos deu sua cama e pegou o chão. Alguém que compartilha seus últimos suprimentos sem reclamar. Alguém que faz minha filha rir e não se intimida quando ela diz o que pensa. Carl engoliu em seco. Amy, você acha que dinheiro me torna melhor que você? Amy interrompeu. Você acha que 3.000 acres significam que sou boa demais para um homem que sabe como sobreviver ao inverno com graça? Eu conheci homens ricos, Carl. Muitos deles. A maioria deles é fraca, covarde e inútil quando as coisas ficam difíceis. Você não é nada disso. Eu sou apenas um homem com uma cabana. Você é um bom homem com uma cabana, Amy corrigiu. Há uma diferença. Eles estavam próximos o suficiente para que Carl pudesse sentir o calor irradiando do corpo dela. Suas mãos pendiam inutilmente ao lado do corpo. Ele queria tocá-la, queria puxá-la para perto, queria fazer 100 coisas que pareciam tanto naturais quanto impossíveis. Amy inclinou a cabeça. O que você está pensando? Que eu quero te beijar? Carl disse antes que seu cérebro pudesse parar sua boca. Os olhos de Amy se arregalaram ligeiramente. Então ela sorriu. Um sorriso real, brilhante e desprotegido. Então por que você não está? As mãos de Carl se moveram antes que sua mente alcançasse. Ele segurou o rosto dela gentilmente, suas palmas ásperas contra a pele macia dela, e abaixou sua boca até a dela. O beijo foi lento e cuidadoso, como se nenhum deles quisesse quebrar o momento. As mãos de Amy subiram para repousar contra o peito dele. Carl sentiu seus dedos se enrolarem em sua camisa. O fogo crepitou atrás deles. O vento uivava lá fora. Nada mais existia. Quando eles finalmente se separaram, Amy estava respirando forte. O coração de Carl batia tão alto que ele tinha certeza de que ela podia ouvi-lo. Bem, Amy disse sem fôlego, isso te levou tempo suficiente. Carl riu apesar de si mesmo.
Eu aprendo devagar, eu notei. Ele a beijou novamente, menos cuidadosamente desta vez. Amy fez um som suave contra a boca dele e pressionou-se mais perto. Carl envolveu seus braços em volta da cintura dela e a segurou como se ela pudesse desaparecer se ele a soltasse. Da cama, a voz sonolenta de Royce cortou o momento como uma faca. Vocês dois finalmente terminaram de ser estúpidos? Eles se separaram. Carl sentiu seu rosto queimando. Amy cobriu a boca com a mão, seus ombros tremendo com risadas silenciosas. Terminamos, Amy respondeu. Bom, Royce disse. Posso dormir agora? Sim, obrigado. A cabana ficou em silêncio novamente. Carl e Amy se entreolharam e começaram a rir. Risadas baixas, sem fôlego que pareciam alívio. Sua filha, Carl disse, é aterrorizante. Eu sei, Amy disse. Eu tenho muito orgulho. Eles ficaram juntos à luz do fogo, abraçados, enquanto lá fora a tempestade finalmente começou a enfraquecer e as primeiras estrelas apareceram através das frestas nas nuvens. A tempestade se dissipou na 7ª manhã. Carl acordou com a luz do sol entrando pela janela e o som de água pingando dos beirais. A temperatura tinha subido durante a noite. A primavera estava chegando. Mesmo que o inverno se recusasse a admitir a derrota ao seu lado, porque ele finalmente tinha desistido do chão e aceitado o convite de Amy para compartilhar a cama, enquanto Royce dormia perto do fogão. Amy se mexeu e abriu os olhos. Bom dia, ela disse suavemente. Bom dia, Carl respondeu. Eles ficaram ali por um momento, nenhum se movendo, apenas se olhando na luz da manhã. Carl estendeu a mão e arrumou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Amy sorriu do fogão. A voz de Royce os interrompeu. Se vocês vão ser melosos, podem pelo menos fazer o café da manhã primeiro. Carl gemeu. Amy riu e sentou-se. O dia parecia diferente, mais leve. A cabana que tinha sido uma prisão por uma semana agora parecia um lar. Carl saiu para verificar as estradas e as encontrou ainda enterradas sob a neve, mas transitáveis com esforço. Mais alguns dias de sol, e Amy e Royce poderiam partir. O pensamento apertou seu peito. Ele voltou para dentro para encontrar Amy cozinhando batatas assadas com molho de carne e cenouras cozidas com cebolas. O cheiro o fazia salivar. Eles comeram juntos, ombros se tocando, joelhos batendo sob a mesa. As estradas estão clareando, Carl disse. Mais alguns dias e vocês podem voltar para a civilização. Amy pousou seu garfo. E se eu não quiser? Carl olhou para ela. Não querer o quê? Voltar para a civilização. Seu coração gaguejou. Você tem responsabilidades, terra, gado, negócios. Eu tenho gerentes, Amy disse calmamente. Bons homens em quem confio para lidar com as coisas enquanto estou fora. Por quanto tempo você pode ficar fora? Pelo tempo que eu quiser. Carl olhou para seu prato. Sua mente estava a mil. Amy, você não pode desistir de sua vida por isso. Por mim. Eu não estou desistindo de nada, Amy disse. Estou escolhendo algo diferente. Você mal me conhece. Eu conheço o suficiente. Ela estendeu a mão pela mesa e pegou a mão dele. Eu sei que você é honesto. Eu sei que você é gentil. Eu sei que você faz minha filha rir e você me faz sentir segura. Eu sei que quero ficar e ver onde isso vai dar. Isso é o suficiente por enquanto. Carl queria discutir, queria listar todas as razões pelas quais isso era impossível, mas quando ele abriu a boca, palavras diferentes saíram. Eu quero que você fique. Amy sorriu. Então se acomodou. Royce, que tinha escutado a conversa inteira com sua usual expressão séria, acenou uma vez. Bom, podemos ter um cachorro? O quê? Carl e Amy disseram em uníssono. Um cachorro, Royce repetiu. Fazendas têm cachorros. Nós precisamos de um cachorro. Amy olhou para Carl. Carl olhou para Amy. Ambos começaram a rir, mas a paz não durou. 2 dias depois, um cavaleiro apareceu na estrada.
Carl o viu da janela. Um homem a cavalo movendo-se lentamente através da neve derretida. Ele estava vestido muito bem para um local. Seu casaco era novo. Seu cavalo era caro. Carl sentiu algo frio se instalar em seu estômago. Amy, ele chamou. Temos um visitante. Amy veio para a janela e ficou muito quieta. Seu rosto perdeu a cor. É Kenan. Quem é Kenan? Meu cunhado, Amy disse baixinho. O irmão do meu marido. O homem de quem eu estava fugindo. A mão de Carl moveu-se para seu rifle. O que ele quer? Ele quer o controle da minha terra, Amy disse. Quando meu marido morreu, ele me deixou tudo. Kenan acha que deveria ter ido para ele. Ele tem tentado contestar o testamento por 2 anos. Ele pode fazer isso? Ele acha que pode. Amy se virou da janela. Suas mãos estavam tremendo. Ele é perigoso, Carl. Ele não aceita um não como resposta. Carl verificou seu rifle e certificou-se de que estava carregado. Ele quer te levar de volta? Ele quer me forçar a assinar minha terra de um jeito ou de outro. Ele não vai. Carl disse categoricamente. Não enquanto eu estiver respirando. Amy olhou para ele com olhos arregalados. Carl, não! Carl interrompeu. Você está ficando aqui porque você quer, não porque algum tolo com um cavalo chique acha que pode te ameaçar para submissão. Isso não vai acontecer. O cavaleiro Kenan parou na frente da cabana. Ele desmontou suavemente e se aproximou da porta. Carl a abriu antes que ele pudesse bater. Kenan era um homem alto, bem construído, com o tipo de rosto bonito que Carl imediatamente desconfiou. Seu sorriso era praticado. Seus olhos eram frios. Estou procurando Amy Sander, Kenan disse agradavelmente. Acredito que ela está hospedada aqui. Quem está perguntando? Carl disse. A família dela. Ela tem família, a filha dela. Isso é toda a família que ela precisa. O sorriso de Kenan se estreitou. Eu sou o cunhado dela. Eu a procurei por semanas. Preciso falar com ela. Ela não quer falar com você. Talvez eu deva ouvir isso dela. Carl saiu e fechou a porta atrás de si. Ele se posicionou entre Kenan e a cabana. Você ouviu de mim. Isso é o suficiente. A expressão agradável de Kenan desapareceu. Quem diabos é você? O homem te dizendo para ir embora. Amy possui 3.000 acres em Montana. Kenan disse friamente. Ela tem responsabilidades. Ela não pode simplesmente desaparecer nas montanhas com algum fazendeiro do interior. Ela pode fazer o que quiser, Carl disse. E eu não sou um fazendeiro. O que você é então? O homem com o rifle. Kenan olhou para a arma nas mãos de Carl. Sua mandíbula apertou. Você está cometendo um erro. O primeiro hoje não será o último. Por um momento, Carl pensou que Kenan poderia tentar algo estúpido. A mão do homem moveu-se em direção ao seu casaco. Carl levantou o rifle 1 polegada. Eu não faria isso, Carl disse baixinho. Kenan congelou. Eles ficaram ali na neve, 2 homens em lados opostos de uma linha invisível, enquanto o sol subia mais alto no céu. Finalmente, Kenan recuou. Isso não acabou. Sim, acabou, Carl disse. Vá para casa. Kenan montou seu cavalo e olhou para Carl com puro ódio em seus olhos. Ela vai voltar eventualmente, e quando ela voltar, eu estarei esperando. Ela não vai voltar, Carl disse. Ela já está em casa. Kenan esporeou seu cavalo e se afastou, desaparecendo pela estrada da montanha. Carl observou até que ele estivesse fora de vista. Então abaixou seu rifle e voltou para dentro. Amy estava parada no meio da cabana, seu rosto pálido. Royce estava ao lado dela, segurando a mão de sua mãe. Ele se foi, Carl disse. Amy acenou lentamente. Então ela atravessou a cabana em 3 passos rápidos e envolveu seus braços em volta da cintura de Carl. Ela enterrou o rosto contra o peito dele. Carl a segurou, uma mão acariciando o cabelo dela enquanto Royce os observava a ambos com olhos sérios. Ele vai voltar, Amy sussurrou. Deixe-o, Carl disse. Eu estarei aqui, Carl.
Você não entende. Ele tem dinheiro, influência. Ele pode transformar sua vida em um inferno. Ele pode tentar, Carl disse. Mas eu sobrevivi ao inverno nas montanhas por 15 anos. Eu enfrentei lobos e nevascas e solidão que quebrariam a maioria dos homens. Eu não tenho medo de algum tolo rico que pensa que dinheiro o torna poderoso. Amy recuou e olhou para ele. Seus olhos estavam molhados. Por que você está fazendo isso? Porque você vale a pena lutar, Carl disse simplesmente. Você e Royce ambos. E porque estou cansado de estar sozinho. O fôlego de Amy engatou. Carl! Ele a beijou forte e feroz, com toda a emoção que ele vinha contendo. Amy o beijou de volta com a mesma ferocidade, suas mãos fechando-se em sua camisa. Quando eles finalmente se separaram, Royce estava sorrindo. Eu gosto dele, mamãe. Amy riu através de suas lágrimas. Eu gosto dele também. Nós vamos ficar? Royce perguntou. Amy olhou para Carl. Carl olhou para ela. Você vai? Ele perguntou. Sim, Amy disse. Se você nos aceitar, eu os aceitarei, Carl disse. Pelo tempo que vocês quiserem ficar. Para sempre então, Amy disse. Carl sorriu. Um sorriso real, o primeiro em 3 anos. Para sempre funciona. A primavera chegou totalmente às montanhas do Colorado. A neve derreteu. O riacho corria alto e rápido. Brotos verdes apareceram no prado além da cabana de Carl, e Amy Sander ficou. Ela enviou notícias a seus gerentes em Montana, dando-lhes total autoridade para gerenciar os ranchos. Ela providenciou para que os suprimentos fossem entregues mensalmente. Ela deixou claro para quem perguntasse que ela não estava retornando e que seu cunhado não tinha direito à sua propriedade ou às suas decisões. Kenan tentou mais 2 vezes contatá-la. Ambas as vezes Carl o encontrou na estrada e o mandou embora. Na terceira vez, Kenan trouxe 3 homens com ele. Carl trouxe 12 vizinhos, rancheiros e fazendeiros, que tinham decidido que gostavam da mulher tranquila que tinha se mudado para a cabana de Carl e respeitavam o homem que a protegia. Kenan foi embora e não voltou. A vida se assentou em um novo ritmo. Carl expandiu sua cabana, adicionando 2 quartos e uma lareira apropriada. Amy transformou seus aposentos rústicos de solteiro em algo que se assemelhava a um lar. Cortinas nas janelas, tapetes nos pisos, livros em prateleiras recém-construídas. Royce prosperou. Ela ajudava Carl em seu trabalho, aprendendo a consertar cercas e a cuidar de animais. Ela aprendeu a ler com os livros que Amy encomendava. Ela cresceu mais alta e mais forte, sua expressão séria ocasionalmente se desfazendo em risadas brilhantes. Carl e Amy cortejaram da maneira que os casais da fronteira faziam. Lentamente e praticamente, pretendendo construir algo duradouro, eles cavalgaram juntos pelos vales das montanhas, Amy em um cavalo que ela tinha trazido de Montana, Carl em sua mula estável. Eles conversaram sobre tudo e nada. Eles aprenderam as histórias um do outro. Eles planejaram seu futuro. Você, Amy disse simplesmente, todos vocês. Carl a levantou e a levou para a cama. Ele a deitou gentilmente e removeu o resto de suas roupas com cuidado reverente. Ela era perfeita, forte e macia ao mesmo tempo. Curvas e força combinadas de uma maneira que fazia sua boca secar. Amy o observou com olhos escuros e conhecedores enquanto ele removia suas próprias roupas restantes. Quando ele estava nu diante dela, ela estendeu a mão e o puxou para a cama ao lado dela. Eles se uniram lentamente no início, explorando um ao outro com mãos e bocas, aprendendo o que fazia o outro ofegar e gemer. Carl traçou a curva do quadril dela, a maciez de sua coxa interna. Amy mapeou os músculos de suas costas, as cicatrizes em seu peito. Quando Carl finalmente se moveu sobre ela, posicionando-se entre suas coxas, Amy olhou para ele com completa confiança em seus olhos. Eu te amo, ela disse. O coração de Carl se apertou. Eu te amo também. Ele a penetrou lentamente, cuidadosamente, dando tempo para o corpo dela se ajustar.
Amy ofegou e envolveu suas pernas em volta da cintura dele, puxando-o mais fundo. Eles se moveram juntos em um ritmo tão antigo quanto o tempo, corpos se unindo da maneira mais íntima possível. Carl se apoiou em seus antebraços, olhando para o rosto de Amy, enquanto eles se moviam juntos. Seus olhos estavam fechados, seus lábios entreabertos, sons suaves escapando de sua garganta a cada impulso. Ela era linda em sua paixão, desprotegida e real. Olhe para mim, Carl disse roucamente. Amy abriu os olhos. Eles travaram olhares e a intimidade do momento se intensificou. Carl sentiu algo se abrir em seu peito, algo que tinha estado congelado por 3 anos, finalmente descongelando. O ritmo deles aumentou. Carl sentiu Amy se tensionando sob ele. Ouviu sua respiração acelerar. Ele deslizou uma mão entre seus corpos, encontrando o ponto sensível que a fazia gritar. Carl, ela ofegou. Oh, Deus, Carl. Ela se desfez sob ele, seu corpo arqueando, seus músculos internos se apertando em volta dele. A sensação empurrou Carl para o limite. Ele enterrou o rosto no pescoço dela e se entregou, sentindo o prazer o atingir em ondas. Eles desabaram juntos, respirando forte, a pele úmida de suor, apesar do ar frio da noite. Carl rolou para o lado, puxando Amy contra seu peito. Ela se aninhou nele, a cabeça em seu ombro, uma perna jogada sobre a dele. Por um longo momento, nenhum falou. Eles apenas deitaram ali, corações gradualmente desacelerando, corpos ainda unidos no rescaldo da intimidade. Finalmente, Amy levantou a cabeça e olhou para ele. Seu cabelo estava selvagem em volta de seu rosto. Seus olhos estavam suaves e satisfeitos. Isso valeu a pena esperar, ela disse. Carl riu baixinho. Sim, valeu. Ela o beijou suavemente, então se recostou em seu peito. Me pergunte de novo. Perguntar o quê? O que você ia me perguntar na varanda antes de eu te distrair? Carl sorriu na escuridão. Sua mão acariciou o cabelo dela gentilmente. Case-se comigo. Amy levantou a cabeça novamente. O quê? Case-se comigo? Carl repetiu. Torne isso oficial. Construa esta vida juntos apropriadamente. Os olhos de Amy se encheram de lágrimas. Você está perguntando ou dizendo? Perguntando, Carl disse, mas esperando que você diga sim. Por quê? Porque eu te amo, Carl disse simplesmente. Porque você me faz querer ser melhor. Porque não consigo imaginar minha vida sem você. E Royce nela. Porque todas as manhãs acordo grato por você ter caminhado através daquela tempestade e entrado em minha cabana. Porque o que acabamos de compartilhar significa tudo para mim. E eu quero compartilhar isso com você pelo resto da minha vida. As lágrimas de Amy transbordaram. Sim, sim, seu tolo. Amy disse rindo através de suas lágrimas. Sim, eu vou me casar com você. Carl a beijou profundamente, sentindo o gosto de sal e alegria. Quando eles se separaram, ambos estavam sorrindo. Eles fizeram amor novamente, mais devagar desta vez, saboreando cada toque e beijo. Carl levou seu tempo, explorando cada centímetro do corpo de Amy, aprendendo o que a fazia suspirar, o que a fazia ofegar, o que a fazia implorar. Amy fez o mesmo com ele, suas mãos e boca o levando ao limite da loucura antes de puxá-lo de volta. Quando eles finalmente adormeceram, abraçados, a lua estava alta no céu e o mundo estava em silêncio, exceto pelo som de suas respirações e o chamado distante de uma coruja. Na manhã seguinte, Carl acordou e encontrou Amy ainda em seus braços. Ela estava lá acordada, observando-o com um sorriso suave. Bom dia, ela disse. Bom dia, Carl respondeu. Ele a beijou na testa. Algum arrependimento? Nenhum único. Eles se vestiram lentamente, roubando beijos entre as camadas de roupa. Quando eles finalmente saíram do quarto, encontraram Royce sentada à mesa, comendo biscoitos frios e parecendo extremamente satisfeita consigo mesma. Vocês vão se casar?
ela anunciou. Carl e Amy congelaram. Como você sabe? Eu tenho ouvidos, Royce disse categoricamente. Além disso, vocês dois estão sorrindo como tolos, é óbvio. Amy cobriu o rosto com as mãos. Carl sentiu seu pescoço esquentar. Sim, Amy disse por trás de suas mãos. Nós vamos nos casar. Bom, Royce disse. Podemos ter um cachorro agora? Carl explodiu em gargalhadas. Amy se juntou a ele. Eles desabaram um contra o outro, rindo até as lágrimas escorrerem por seus rostos, enquanto Royce os observava com a expressão paciente de alguém que tinha que lidar com adultos ridículos regularmente. As semanas que se seguiram foram repletas de preparação. Carl trabalhou na expansão da cabana, adicionando um terceiro quarto e uma área de jantar apropriada. Amy costurou um vestido de noiva simples e coordenou com os vizinhos para organizar uma reunião. A notícia se espalhou pelo território. A viúva rica de Montana estava se casando com o homem da montanha que havia salvado sua vida. As pessoas estavam curiosas, algumas eram céticas, a maioria era solidária. Uma noite, enquanto Carl trabalhava na estrutura do novo quarto, Amy saiu para observá-lo. Ela se encostou na porta, braços cruzados, estudando-o com aquele olhar direto que ainda fazia seu coração disparar. O quê? Carl perguntou. Apenas admirando a vista, Amy disse. Carl sentiu seu rosto esquentar. Estou suado e coberto de serragem. Eu sei, Amy disse, seu sorriso se alargando. É muito atraente. Carl pousou seu martelo e caminhou até ela. Ele a encostou no batente da porta e a beijou completamente, sem se importar que ele estava de fato suado e coberto de serragem. Amy o beijou de volta ansiosamente, suas mãos deslizando sob sua camisa para sentir a pele quente por baixo. Royce está lá dentro. Carl murmurou contra a boca dela. Lendo. Amy disse. Ela não vai perceber se nos afastarmos por alguns minutos. Alguns minutos, Amy recuou e olhou para ele com desafio nos olhos. Você está dizendo que precisa de mais tempo? Carl rosnou e a levantou. Amy riu e envolveu suas pernas em volta da cintura dele, enquanto ele a levava para o celeiro. Eles fizeram amor contra a parede, rápido e urgente, abafando seus sons contra a pele um do outro. Depois, enquanto eles arrumavam suas roupas e tentavam parecer respeitáveis, Amy sorriu para ele. Teremos que ser mais cuidadosos quando estivermos casados, ela disse. Por quê? Porque eu pretendo fazer isso frequentemente e Royce definitivamente vai perceber. Carl riu e a puxou para perto. Eu anseio pelo desafio. Eles se casaram em agosto na pequena igreja na cidade mais próxima. A cerimônia foi simples, sem decorações chiques, sem vestido elaborado, apenas Carl em sua melhor camisa, Amy no vestido azul que ela mesma havia costurado, e Royce em pé entre eles como testemunha. O pregador os declarou marido e mulher. Carl beijou Amy enquanto seus vizinhos aplaudiam. Royce abraçou os dois. Depois, eles cavalgaram de volta para a cabana juntos, os três a cavalo, rindo sob o sol de verão. Somos uma família agora, Royce anunciou. Nós sempre fomos uma família, Amy disse. Agora é apenas oficial. Carl estendeu a mão e pegou a mão de Amy. Ela apertou de volta, sorrindo. A cabana apareceu. Sua cabana, agora sólida e forte contra o pano de fundo da montanha. Fumaça subia da chaminé. O jardim que Amy havia plantado estava florescendo. A cerca que Carl havia consertado estava reta e verdadeira. Lar. O primeiro ano de casamento passou em um borrão de trabalho duro e alegria tranquila. Carl e Amy expandiram a propriedade, adicionando um celeiro apropriado e aumentando o jardim. As propriedades de Amy em Montana continuaram gerando renda, gerenciadas por seu capataz capaz. Ela investiu parte dos lucros na operação de Carl, comprando gado e melhores ferramentas. Carl resistiu no início. Eu não preciso de caridade. Não é caridade, Amy disse pacientemente. É um investimento. Somos parceiros. O que é meu é seu. Eu não ganhei isso.
Você ganhou isso no momento em que abriu aquela porta, Amy disse. Agora pare de ser teimoso e me deixe ajudar a construir nosso futuro. Carl resmungou, mas aceitou. O gado floresceu. A propriedade cresceu. Sua reputação no território se espalhou. A mulher rica de Montana e o homem da montanha que se casou com ela, trabalhando lado a lado como iguais. Na primavera de seu segundo ano juntos, Amy disse a Carl que estava grávida. Carl sentou-se pesadamente em sua cadeira, seu rosto pálido. Muito certeza. Quando? Outubro, Amy disse. Ela o observou cuidadosamente. Como você se sente? Carl abriu a boca, fechou-a, levantou-se e caminhou até a janela. Suas mãos tremiam, aterrorizadas. Amy veio por trás dele e envolveu seus braços em volta de sua cintura. E se algo der errado? Então nós lidamos com isso juntos, Amy disse suavemente. Como lidamos com tudo? Carl se virou em seus braços e a segurou firmemente contra seu cabelo. Ele sussurrou. Eu não posso te perder. Você não vai, Amy prometeu. Eu sou mais resistente do que pareço. Ela estava certa. Quando o filho deles nasceu em outubro, um bebê saudável e gritando que eles chamaram de Curtis, Amy lidou com o nascimento com a mesma calma competência que ela trazia para tudo. Carl caminhou do lado de fora da cabana até que a parteira o chamou. Ele segurou seu filho pela primeira vez e chorou. Royce, agora com 9 anos, olhou para seu irmão bebê com séria consideração. Ele é barulhento. Bebês são barulhentos, Amy disse cansadamente. Podemos ficar com ele? Carl riu através de suas lágrimas. Sim, vamos ficar com ele. Curtis cresceu e se tornou um menino robusto com os olhos afiados de sua mãe e a disposição tranquila de seu pai. 2 anos depois, outro filho chegou. Jude, menor e mais barulhento que seu irmão, com o cabelo ruivo de Amy e um temperamento à altura. A propriedade se expandiu novamente para acomodar a crescente família. Carl construiu uma adição à cabana, adicionando quartos e uma cozinha maior. Amy contratou ajuda. 2 mulheres locais que vinham diariamente para auxiliar com as crianças e o trabalho doméstico. O rebanho de gado cresceu para mais de 200 cabeças. Carl contratou peões para ajudar a gerenciá-los. O jardim se tornou extenso o suficiente para alimentar a família durante o inverno, com excedente para vender. Sua operação se tornou uma das mais bem-sucedidas no território, mas o sucesso não os mudou. Carl ainda acordava antes do amanhecer para fazer as tarefas matinais ele mesmo. Amy ainda cozinhava refeições e consertava roupas. Eles trabalhavam lado a lado, parceiros em todos os sentidos da palavra. Seus vizinhos os respeitavam. Seus filhos os adoravam. Sua vida construída a partir de uma única tempestade de inverno e uma porta aberta na escuridão floresceu. Uma noite, enquanto eles estavam sentados na varanda observando Curtis e Judy brincar no quintal, enquanto Royce lia por perto, Amy se encostou no ombro de Carl. Você já pensa naquela primeira noite? Ela perguntou. Todos os dias, Carl disse. Você se arrepende? Carl olhou para ela, sua esposa, a mãe de seus filhos, sua parceira em todas as coisas. Nem por um único momento. Amy sorriu. Boa resposta. Ele beijou o topo da cabeça dela e observou seus filhos perseguir vagalumes na luz que se desvanecia. Royce olhou para cima de seu livro e encontrou o olhar dele. Ela sorriu para ele, então voltou a ler. Carl envolveu seu braço em volta de Amy e sentiu algo que ele não sentia há anos. Paz completa. 20 anos passaram como água por um riacho de montanha. Constantes, inevitáveis, transformando a paisagem sem alarde. O cabelo de Carl ficou grisalho. O rosto de Amy desenvolveu as linhas que vinham com risadas e sol. Seus filhos cresceram. Royce, agora com 27 anos, administrava os ranchos de Montana com inteligência astuta. Ela havia herdado o senso de negócios de sua mãe e a sabedoria prática de seu padrasto. Ela estava cortejando um jovem rancheiro de Wyoming,
Um homem tranquilo que Carl aprovava. Curtis, 18, trabalhava na propriedade com Carl. Ele era forte e constante, com a maneira de seu pai de dizer mais com o silêncio do que a maioria dos homens dizia com palavras. Ele tinha o dom de organização de sua mãe e a conexão de seu pai com a terra. Jude, 16, era o selvagem, ruivo e inquieto. Ele queria ver o mundo além do Colorado. Carl entendia essa fome. Amy se preocupava, mas tentava não demonstrar. A propriedade havia se transformado em um rancho apropriado. 1.200 acres, 400 cabeças de gado, 3 peões contratados que trabalhavam o ano todo. A cabana que Carl havia construído com suas próprias mãos 30 anos atrás havia se tornado o centro de algo maior, algo duradouro. Uma noite de primavera, Carl e Amy sentaram na varanda que eles haviam expandido e reconstruído 3 vezes. Seus netos, os 2 filhos pequenos de Royce, brincavam no quintal sob o olhar atento de Curtis. Jude estava em Denver trabalhando temporariamente como explorador para uma companhia ferroviária e enviando cartas cheias de entusiasmo e grandes planos. "Você sente falta de Montana?" Carl perguntou. Amy considerou a pergunta. "Às vezes sinto falta da terra, mas não da vida. Este é o meu lar. Mesmo depois de tudo, especialmente depois de tudo", Amy disse. Ela pegou a mão dele. "Eu escolhi isso. Eu escolhi você. Melhor decisão que já tomei." Carl apertou os dedos dela gentilmente. Suas mãos estavam mais ásperas agora, marcadas por décadas de trabalho. Mas as de Amy se encaixavam perfeitamente em sua pegada como sempre. "Eu nunca te agradeci propriamente", Carl disse. "Pelo quê?" "Por caminhar através daquela tempestade", Carl disse baixinho. "Por confiar em mim, por ficar." Amy riu suavemente. "Você salvou nossas vidas, Carl. Teríamos congelado até a morte sem você." "Você salvou a minha também", Carl disse, apenas de uma maneira diferente. Eles sentaram em silêncio confortável, observando o sol se pôr atrás das mesmas montanhas que haviam testemunhado seu primeiro encontro. O ar cheirava a pinho e grama nova. O riacho atrás da casa murmurava sua canção constante. Curtis trouxe os netos para a varanda para beijos de boa noite. Os meninos abraçaram Carl e Amy entusiasticamente antes de correrem para dentro, suas risadas ecoando pela casa. "Eles vão dormir bem esta noite", Curtis observou. "Eles sempre dormem depois de um dia lá fora", Amy disse. "Assim como vocês, meninos, faziam." Curtis sorriu e voltou para dentro. Através das janelas, Carl podia vê-lo acendendo as lâmpadas, movendo-se pela casa com calma e eficiência. "Ele é bom com eles", Carl disse. "Ele aprendeu com os melhores", Amy respondeu. Carl resmungou, mas se sentiu satisfeito, no entanto. Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu escurecendo, Amy disse pensativamente: "Você se lembra do que Royce disse naquela primeira semana sobre nós falarmos demais e não fazermos nada?" Carl riu. "Como eu poderia esquecer? Eu queria morrer de vergonha." "Ela estava certa, no entanto", Amy disse. "Estávamos sendo estúpidos sobre isso. Estávamos sendo cuidadosos." "Mesma coisa", Amy disse. Ela olhou para ele com os mesmos olhos afiados que o tinham estudado através de uma cabana lotada 20 anos atrás. "Eu sabia que queria ficar depois dos primeiros 3 dias, mas achei que você precisava de tempo para descobrir." "Eu soube depois de um dia", Carl admitiu, "mas achei que você iria embora assim que pudesse." "Por quê?" "Porque você era rica e eu era pobre. Porque não fazia sentido. Porque eu não conseguia ver por que você escolheria esta vida em vez da que você tinha." Amy balançou a cabeça. "A vida que eu tinha era confortável, segura, protegida, mas também era solitária. Eu estava cercada por pessoas que queriam algo de mim. Meu dinheiro, minha terra, meu nome. Você foi a primeira pessoa em anos que não queria nada, exceto garantir que minha filha e eu estivéssemos seguras." "Eu queria mais do que isso", Carl disse baixinho. "Eventualmente eu sei."
Amy disse sorrindo. E estou feliz que você quis. Eles ficaram em silêncio novamente. Um coiote chamou à distância. Uma coruja piou do celeiro. Os sons noturnos do rancho se assentaram em torno deles como um cobertor familiar. Sem arrependimentos, Amy perguntou suavemente. Carl pensou sobre sua resposta cuidadosamente. Da maneira que ele pensava sobre tudo. Ele pensou sobre os anos solitários antes de Amy. Ele pensou sobre o medo de abrir sua porta naquela noite de inverno. Ele pensou sobre o risco de amar novamente após a perda. Ele pensou sobre cada dia difícil, cada momento de dúvida, cada vez que ele havia se perguntado se ele era o suficiente para uma mulher como ela. Então ele pensou sobre o dia do casamento deles, o nascimento de seus filhos, 20 anos de parceria e risadas e trabalho e amor, a família que eles haviam construído juntos, o legado que eles deixariam para trás. Sem arrependimentos, Carl disse firmemente, nem um único. Amy encostou a cabeça em seu ombro. Carl envolveu seu braço em volta dela e a segurou perto. Dentro da casa, Curtis estava colocando os netos para dormir. Sua voz flutuava pelas janelas enquanto ele lhes contava uma história sobre lobos e nevascas e o inverno em que sua avó havia aparecido da escuridão como um presente. A porta que Carl havia aberto 20 anos atrás, primeiro com medo, depois com boas-vindas, finalmente com amor, estava aberta agora para deixar entrar o ar quente da primavera. Ela permaneceria aberta, Carl sabia, enquanto houvesse vida nesta casa. Aberta para a família, para amigos, para qualquer um que precisasse de abrigo do frio. Algumas portas, uma vez abertas, nunca foram feitas para se fechar. Às vezes o amor vinha silenciosamente, anunciado apenas pelo choro de uma criança e por uma tempestade que se recusava a passar. Às vezes chegava com nada além de verdade, coragem e a disposição de confiar em um estranho no escuro. E às vezes, se você tivesse muita sorte, ele ficava para sempre. Carl beijou o cabelo de Amy e observou as estrelas surgirem uma a uma acima das montanhas. A noite estava fria, mas a varanda estava quente. O vento sussurrava pelos pinheiros, mas a casa permanecia